só, gente, o fim do vazio sanitário no Rio Grande do Sul marcou um passo importante no controle da gripe aviária no Brasil. A medida reforça a segurança sanitária do país e aumenta a expectativa pela retomada das exportações. Sobre esse cenário e os reflexos do setor pecuário neste trimestre, a gente recebe agora o analista de safras e mercado, Fernando Iglesias, que já está aqui ao vivo com a gente. Iglesias, bem-vindo ao Agro Amanhã. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e vamos falar aí de um primeiro trimestre, do primeiro semestre, né, cheio para o nosso setor carnes, muita informação para a gente compartilhar aqui. Pois é, Iglesias, o fim do vazio sanitário no Rio Grande do Sul é um marco importante, né? O Brasil conseguiu evitar casos ali em granjas comerciais até agora. Quais fatores explicam essa eficiência no controle e qual a importância desse cuidado também? Bom, primeiro a gente tem que sempre lembrar aqui que esse caso que aconteceu no município de Montenegro, ali no Rio Grande do Sul, ele precisa ser tratado como um caso isolado, ele precisa ser tratado como um fato isolado, porque o que nós observamos quando se trata de biosseguridade, das medidas ali protetivas que o setor adota, desde aquele plano de contingência que foi criado em 2023, a percepção que nós temos é que o sistema brasileiro é o mais eficiente para combater o problema da influenza aviária. Isso é um fato, isso é muito claro aqui para todos que acompanham a avicultura, para os nossos importadores de carne também tem essa clareza de que o Brasil leva com muita seriedade essas questões de sanidade animal e por conta de toda essa blindagem que foi criada, o Brasil conseguiu sair, está conseguindo sair dessa crise, está conseguindo sair dessa situação, mostrando para o mundo com muita celeridade e muita transparência como se deve combater a influenza aviária, coisa que nem Estados Unidos, nem União Europeia, nem outros grandes produtores de carne de frango e de produtos avícolas conseguiram. O Brasil é o principal dos grandes produtores ali a conseguir ter um combate efetivo contra a influenza aviária sem incorrer em grandes prejuízos. Iglesias, faz um panorama aí pra gente, né? Uma análise do desempenho da pecuária, então, nesses últimos meses? Bom, vamos falar um pouquinho do mercado do boi especificamente. É um ano muito bom para a pecuária de corte, para a bovinocultura de corte. Os preços da arroba do boi gordo não tiveram uma queda tão acentuada nesse primeiro semestre, apesar de um abate forte, com um grande descarte de matrizes ainda. E o grande destaque do ponto de vista de demanda são as exportações. Nós temos exportações muito contundentes, muito agressivas aqui no Brasil. O Brasil caminha a passos largos para um recorde de exportação nessa temporada e com um importante crescimento de receita. O Brasil está arrecadando mais dinheiro exportando carne bovina em 2025. E agora a cereja do bolo, que vai vir para coroar todo esse ano muito interessante do mercado de carne bovina, da bovinocultura de corte aqui no Brasil, é esse status livre de aftosa sem vacinação e a possibilidade de abertura ao mercado japonês. Nós tivemos notícias recentes que o Japão está analisando o sistema sanitário brasileiro, fez inspeções no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, e essa abertura de mercado está cada vez mais próxima. O Brasil cada vez mais perto, muito próximo de exportar maiores quantidades de carne bovina com destino ao mercado chinês. E lembrando aqui também, esse status livre de aftosa sem vacinação também vai contribuir para os avanços das exportações de carne suína, em especial ali do Rio Grande do Sul e do Paraná, que podem aí também ganhar habilitações em relação ao mercado japonês. Iglesias, e o que a gente pode esperar aí para os próximos meses também em relação ao mercado de proteína animal no Brasil, considerando oferta, demanda, preços também? Bom, o ano de 2025 ele vai ser um ano de produção recorde de carne suína e de carne de frango aqui no Brasil. Houve uma correção de produção de carne de frango, que é bastante compreensível diante do problema da influenza aviária, mas mesmo assim vamos ter uma produção recorde agora em 2025. O ano também é muito pautado pelas exportações. Nós vemos um grande fluxo de embarques das duas proteínas, apesar da influenza aviária. É sempre bom colocar esse asterisco, né? Apesar da questão da influenza aviária, o Brasil deve bater um recorde de exportação de carne de frango também. A nossa projeção é essa, que o Brasil estabeleça um novo recorde de exportação de carne de frango. E para a carne suína também um crescimento aí de quase 8, 9% nas exportações brasileiras de carne suína quando nós comparamos a 2024. Então é um ano muito interessante para o setor carnes aqui do Brasil. É um ano que a perspectiva é muito favorável para o produtor.
para as indústrias aqui do país, mas o consumidor final muito provavelmente vai conviver com preços altos das proteínas, em especial da carne bovina, e vai direcionar o seu consumo para proteínas mais acessíveis. Essa escolha é muito clássica, né? Vai em linha com o poder de compra da população brasileira, que famílias ali que têm como renda 1 a 2 salários mínimos não conseguem absorver preços de proteínas em patamares tão altos, como é o caso da carne bovina hoje. Então, o processo de migração ele vai acontecendo de uma maneira natural e vai acontecendo de uma maneira bastante contundente. O único momento do ano em que isso é exceção, em que você vai ver um consumo mais amplo de carne, cortes de maior valor agregado, é justamente no último trimestre, quando a circulação monetária é maior, por conta da injeção de recursos do 13º, criação dos postos temporários de emprego, aquelas bonificações de final de ano, confraternizações das empresas, de famílias, tudo isso vai motivar o consumo das proteínas mais caras, mas mesmo assim, quando nós olhamos para a maior parcela da população, realmente está distante do consumo desse tipo de proteína. Iglesias, a gente segue analisando então o nosso mercado, né? Teve algo que eu não perguntei que você quer aproveitar o espaço para comentar? Bom, mais uma vez é importante bater aqui na tecla da regionalização dos embargos. O Brasil precisa firmar protocolos sanitários que não penalizem tanto assim o país. O Brasil hoje ele é referência mundial em biosseguridade, em sanidade animal e o principal exportador de proteínas de origem animal. O Brasil não pode ficar refém de casos isolados, de problemas isolados, sendo que é tão eficiente no controle, no combate dos problemas de biosseguridade, dos problemas de sanidade animal. Isso já desestabiliza, inclusive, o fluxo de as questões que envolvem os importadores de carne. Os preços pagos no mercado internacional sobem pela ausência do Brasil, mesmo que temporária e parcial do mercado. O Brasil não pode ficar impossibilitado de exportar para a China, União Europeia, para Filipinas, por conta de um caso isolado de influenza aviária. Então, regionalizar, buscar protocolos sanitários que sejam menos rigorosos é fundamental aqui para o Brasil, para que o Brasil siga exportando grandes quantidades de carne, mantendo aí as políticas de segurança alimentar ao redor do mundo, não só aqui no Brasil. Então, isso é muito importante. O Brasil precisa usar do seu poder de barganha dentro do mercado internacional, por ser o grande fornecedor de proteínas, para conseguir protocolos, para conseguir acordos que sejam mais interessantes.